Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o Senhor. Como o irmão Donizete acabou de mandar um pedido de oração para que oremos por Iraildes, que está internada e o seu estado é grave. Vamos apresentar e pedir que o Senhor estenda as mãos.
Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos no templo nesta noite de sábado para uma vez mais nos reunirmos para buscarmos a face do Senhor e estudarmos a sua palavra. Cumprimentamos os nossos amigos que estão ligados conosco pela internet. Queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na rua Comandante Salgado, 746, e temos os cultos às terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, 9h30 da manhã e 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar com os seus amigos, para que outras pessoas sejam abençoadas por essa transmissão. E hoje, em especial, estamos reunidos para encerrarmos a nossa semana de oração, recomeçar, e agradecemos a Deus por tudo que Deus fez por nós dentro desta semana. E sei que hoje não será diferente daquilo que Deus tem para cada um de nós. Como estávamos orando, convido os irmãos para abrirmos a nossa harpa no hino 296. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesta noite. 296. Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabes por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória
porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje dá para nós cantarmos mais um hino. Vamos cantar o hino 131. Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha
dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor, só por ti avançar. Veja o Cristo em mim. Glória a Deus, Deus abençoe. Hoje nós possuímos muito recurso para poder cultuar ao Senhor. Temos muito recurso para podermos usar nos nossos cultos, como esses playbacks da nossa harpa, que já são uma produção da CPAD, da Casa Publicadora, com mais ou menos uns 200 hinos, já todos orquestrados para congregacional, como a gente fala. Então, já serve aí para a gente usar quando os meninos não podem estar juntos e a gente não passar sufoco sem música na igreja. Mas nós queremos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta semana, por nós estarmos aqui no templo todos esses dias, estudando a palavra de Deus, meditando no seu santo livro. E hoje nós chegamos ao final de uma série de 7 noites falando sobre a vida de Pedro, nesta semana com este tema recomeçar. A cada noite nós trouxemos um pouquinho da vida deste homem e dos diversos momentos de sua vida em que ele precisou recomeçar outra vez em sua caminhada. E como nós dissemos nas noites anteriores, como foi dito ontem à noite aqui, que eu estava viajando, em todos os momentos das fraquezas, em todos os momentos onde Pedro não conseguiu, Jesus estava lá para erguê-lo pela mão para que ele pudesse continuar a sua caminhada. E é muito interessante que no momento em que Jesus andou sobre as águas e que ele andou, Jesus segurou a sua mão. Quando ele o negou, o olhar de Jesus penetrou em seu coração, dizendo que não tinha problema porque ele estava ali. Após Pedro estar arrebentado dessa situação, Jesus o espera na praia com peixes e pães e lhe dá uma nova oportunidade. E agora nós chegamos nesta última noite em uma história um pouco diferente deste homem. Este homem já não é mais um amador, este homem já não é mais alguém que ainda dependia como criança de leite materno, mas já era um homem experimentado, já era um homem que havia vivido experiências. E eu leio com vocês esta noite aqui no livro de 2 Pedro, no seu capítulo de número 3, versículo de número 18. Antes,
crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O processo de transformação da vida, ele é é algo das coisas maravilhosas que Deus fez. E a gente começa a ver isso pela criação por cada um de nós. E eu estava até dizendo há poucos minutos para a Raquel em casa, como o nosso neto ele cresceu. Já está indo para 4 anos. E eu fui uma pessoa que guardei todos os momentos dele pequenininho, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E hoje ele está desse tamanho, mas ele ainda continua sendo uma criança dependente. E por assim vai ainda por muitos anos. Mas é interessante na nossa vida que à medida que nós vamos crescendo, algumas coisas conosco elas vão mudando. E isso é próprio da nossa vida, é próprio da nossa natureza, como na natureza animal. Chega um tempo em que os filhotes se separam dos pais e mães, e já não existe aquele vínculo. Na vida humana é um pouco diferente, porque alguns filhos acabam sendo dependentes dos pais até o fim, e esses pais acabam também gerando essa dependência a filhos, mas o que eu venho dizer aos irmãos é algo que, à medida que o tempo vai passando, nosso comportamento vai mudando, a nossa mente vai mudando, a nossa forma de agir, de ver e de pensar, elas já não são mais infantis como eram antigamente. E você chega em um momento da sua vida que você precisa dizer, como eu digo para mim mesmo, eu já não tenho mais idade de errar. Eu já não tenho mais idade para errar. Eu posso errar como eu erro, como qualquer um erra, mas preciso estar um pouco mais atento e vigilante, com um olhar observador, para que as coisas elas não caminhem para o fundo do poço da minha vida. Agora, trazendo isso para as coisas espirituais, como a vida espiritual também ela se retrata acerca de um novo nascimento. E esse novo nascimento ele abrange e ele acolhe todas estas áreas que nós estudamos de Pedro dentro dessa semana, o seu início, o seu encontro na beira do mar da Galileia. Ali nós temos já um Pedro que ele quer andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo esse rapaz ele tinha um temperamento difícil, forte, ele tinha respostas na ponta da língua, e aquilo talvez para ele mesmo pode ter trazido grandes problemas. E na vida espiritual nossa não é diferente, porque à medida que nós vamos andando com Jesus, nós também vamos amadurecendo. À medida que nós vamos andando com Cristo, à medida que nós vamos partilhando com o Senhor, nós vamos nos amadurecendo. Chega um ponto que nós não podemos mais querermos apenas o leite,
E o livro de Isaías trata disso com uma certa clareza, dizendo que nós não podemos ser meninos e que nós precisamos nos amadurecer na fé. Agora, dentro da igreja, nós temos muita gente que continua sendo um verdadeiro menino. Nós temos muita gente dentro da igreja que não gosta de ser confrontado. Nós temos muita gente dentro da igreja que às vezes não gosta de obedecer a palavra. Nós temos gente dentro da igreja que, se você disser uma palavra um pouco mais firme ou ríspida, essa pessoa já não gosta, já não vem mais, já quer se afastar. Então você percebe que há muita gente ainda imatura, espiritualmente falando. Muita gente com uma imaturidade cristã gigantesca. E agora, na leitura bíblica que fizemos, após todos os acontecimentos da vida de Pedro, até ele chegar a receber o batismo com o Espírito Santo, e após Jesus ter sido assunto ao céu, houve ainda algumas resistências na vida daquele homem, mas aquele homem que tinha um comportamento difícil, ele foi sendo moldado por Deus, ele foi sendo trabalhado por Deus, ele foi sendo quebrado por Deus em sua vida, e agora ele chega nesse texto e nos dá uma lição de moral, dizendo: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como crescer? Como crescer em graça e como crescer em conhecimento? A resposta, irmãos, está na sua própria história e na sua própria maneira de viver. Ontem eu fui assim, e eu vim subindo um degrau por degrau, passando e fui sendo trabalhado por Deus, e fui sendo lapidado por Deus, e fui sendo moldado por Deus. E eu conheci a graça, eu conheci o Senhor Jesus, eu sei o que Ele é capaz de fazer, por isso que eu tributo a Ele glória, agora e no dia eterno. Amém. Então, nós ficamos com esta poderosa palavra nesta noite, que não adianta nós apenas querermos mudar. Não adianta eu apenas querer mudar. Eu preciso tomar algumas iniciativas. E o tema desta noite é recomeçar para a eternidade. Porque nós estamos vivendo este tempo onde muitas pessoas que se dizem cristãs e que dizem que estão caminhando para o céu, estão junto conosco de mão dadas a caminho, mas a sua vida espiritual, a sua vida com Cristo, as suas experiências com o Senhor, a sua vivência com Deus, ela é muito pequena, ela é muito rasa, ela acaba sendo muito mais de histórias do que de experiências pessoais. Vamos para 1 Pedro, Vitória, 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio, sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados
pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. As palavras nos falam de uma realidade poderosa. Nós não nos salvamos por nossos méritos. Nós não nos salvamos por nós mesmos. Lembrem, Jesus encontrou-se com Pedro. Jesus foi em busca de Pedro. Jesus foi quem disse: sai do barco e venha. Foi Jesus que levantou os olhos quando ele pecou, dizendo para ele que tudo estava certo, que o Senhor o perdoaria. A prova disso foi que lá na praia, Jesus novamente o convida para fazer parte daqueles que seriam os fundadores, e a ordem do Senhor foi: apacente as minhas ovelhas. Então você percebe que a iniciativa da salvação, ela vem de Deus para cada um de nós. E o mais interessante é que Pedro, esta noite, o que ele está dizendo para nós, é para a gente valorizar aquilo que nós recebemos e aquilo que nós alcançamos da parte de Deus, porque o que foi nos dado, não foi dado com valores de prata e ouro, não foi dado para nós a troco de dinheiro humano, a troco daquilo que se corrompe, a troco daquilo que talvez amanhã possa perder o seu valor. Mas o que foi nos oferecido para a nossa salvação é algo sublime, muito maior. Aleluia. Muito maior aquilo que nos foi oferecido. Então é por isso que nessa caminhada em que nós estamos trilhando, há uma necessidade, irmãos, de nós crescermos e crescermos em graça, conhecermos e prosseguir em conhecer quem é o Senhor, o que Ele faz. Mas para que isso aconteça, eu tenho que viver as experiências que Pedro viveu. Para que isso aconteça, eu preciso passar pelas turbulências. Para que isso aconteça, o Senhor precisa soprar os ventos, como foi falado aqui na segunda ou terça-feira sobre a nossa embarcação no meio das águas. O Senhor precisa fazer isso em nossa vida para que a gente possa crescer. Ah, mas eu quero, mas eu não quero passar. Eu preciso disso, mas eu não quero passar. Não existe. E até desculpa, eu dei um exemplo seu, de todo o seu processo. Porque quem queria que um dia o telefonema ia tocar em casa dizendo: pastor, a Rosa foi mandada para a oncologia. Um telefonema que foi capaz de mudar tudo. E vai dizer que não foi Deus que levou para esse vento? Porque o vento soprou forte, levou, não parou por aí, trouxe uma cegueira inesperada, que não era o fim do mundo, mas era uma coisa que dependia da ajuda médica. Contando assim para os irmãos, é como se a gente estivesse numa mesa comendo um pedaço de pão e tomando um café. Mas a Bíblia não é assim. José, para chegar no trono, foram 20 anos. Esse processo que nós estamos falando do João demorou uns 3 anos, ou 4 anos, até tudo se passar, até o carro ir embora, até as coisas começarem a tornar outra vez.
as coisas começarem a voltar outra vez ao seu devido lugar? Agora, como dizer, como não aprender? Só não aprende se a pessoa de fato ela não quiser amadurecer e não quiser crescer. Uma porta de emprego que se fecha já é um ensinamento para nós. Uma porta de emprego que se fecha às vezes já é um ensinamento para nós, porque a gente passa a ser dependente de Deus a cada dia muito mais. Viver esse evento que nós vivemos aqui, eu estava dizendo para Jesus ontem, eu comecei a trabalhar ontem, e a minha primeira, não cheguei em tempo aqui, porque eu saí ontem, olha que rota que fizeram para mim trabalhar. Eu saí daqui, eu fui lá para Bertioga, lá no litoral norte. Saí daqui, levantei 3 horas da manhã, peguei o carro, fui lá para Bertioga. Eu desci a rodovia dos imigrantes, eu entrei ali em direção ao Cubatão, eu escutei um barulho estranho na roda traseira do lado do motorista, encostei o carro e o pneu traseiro do lado direito havia estourado. E eu fui trocado de carro por causa da dor do meu braço. Caminhão eu não trocava pneu, eu chamava apoio. Agora toca eu lá, entrar debaixo do carro, troquei macaco, não dá, o carro era um carro que eu não conhecia, foi a primeira vez. Mas eu não reclamei nada. Apenas bati a foto, mandei a foto de que o carro. Terminei, o pessoal da empresa operadora da via acabou chegando, a moça passou, me viu, encostou o carro, me arrumou lá. Não deu certo, não está aquilo que ela tinha, precisou vir outro carro, aí o rapaz veio e me ajudou a trocar e trocando de lugar. Fui embora sem step. E saí de lá, do litoral norte, em direção ao litoral sul. Fui lá em Peruíbe. Andei. Se não bastasse eu sair de Peruíbe, eu fui até Registro. Andei para lá. Fui finalizar o serviço às 6 horas da tarde em Registro, desde as 3 da manhã para cá. Saí em Registro, fui embora. Cheguei ali na cabeça da Anitta, um pouco para baixo, tem um lugar chamado Vié. Postei o carro, era pouco antes de 7 horas. E ali postei o carro, irmãos, e ali eu apaguei. Os 20 minutos apagados. Também já estava escuro, levantei, já veio, subi. Subi quando eu cheguei aqui em Itapiraí, era 8 e pouco, era mais ou menos 9 e pouco. Aí eu parei, fui dar uma olhada no culto aqui, parei no posto, jantei. Fui chegar aqui 9h30 da noite. Então, o que eu quero dizer aos irmãos que tudo é trabalhado na nossa vida. E não é fácil. Quando os ventos sopram, a gente precisa entender, porque de alguma forma Deus está nos dizendo alguma coisa. E Ele está nos mostrando alguma coisa. E tudo o que aconteceu na vida de Pedro foi para formá-lo e para fortalecê-lo. E aqui está esta noite o exemplo de alguém que se tornou alguém que sabia muito, foi trabalhado por Deus poderosamente e sabia perfeitamente o valor daquele sangue inocente que foi derramado no Calvário, não só por eles, como para todos nós, que nos tornaríamos povo de Deus nesta terra.
Então, note, meus amados irmãos, que este é o que o Senhor Jesus vem nos dizer esta noite através da sua palavra. O trabalhar dele na nossa vida é como ele. Ele sabe quantos dias nós vamos viver aqui. Ele sabe o que ainda nós teremos que passar nos dias que se seguem. Ele sabe como será o nosso futuro, como será o futuro dessas crianças que estão no colo dos pais. Como nós, como crentes, irmãos, é muito triste. Eu já cheguei e já vi pessoas dentro da igreja terminarem culto, ouvirem minha palavra, Deus orientar, Deus ensinar, Deus tratar, e quando termina o culto, vai para casa, briga com o marido, separa da esposa, e briga com filhos, e filhos, sabe? Quando não, aí você começa a ver a falta deste amadurecimento, e como esta palavra, ela, às vezes, ela não encontra guarida nos corações. Nós viemos falar aqui esta semana e foi tratando isso com ênfase, até para a gente compreender melhor. A gente hoje se depara com muitos crentes e com muitas pessoas indo ao suicídio, cansados das crises, dos problemas. E Jesus deu um ensinamento poderoso acerca disso, quando ele, naquela crise em que estava, na agonia da morte, na agonia da aflição, quando ele foi ao monte orar, ele levou 2 ou 3 com ele e disse assim: fiquem aqui orando, enquanto eu vou além orar. E talvez eles, pelo peso da aflição, daquilo que eles estavam sentindo, em vez deles cravarem o joelho na oração, eles fizeram o que a maioria das pessoas não quer, talvez o que eu faço, porque quando às vezes o problema está muito grande, quando o problema está tão grande que para mim já não tem mais solução, eu prefiro dormir, porque pelo menos dormindo eu esqueço um pouco daquilo que eu estou passando. E hoje as pessoas, para se livrarem disso, faz o quê? Amarra uma corda, pendura uma corda, ou toma uma cartela de remédio, entra na frente de um carro, ou pega uma arma e põe na tua cabeça. E os discípulos naquela situação ali, como Jesus no Getsemane, enquanto Jesus orava e o seu suor se transformava em gotas de sangue, eles fizeram o quê? Eles adormeceram. Mas olha o perigo da falta da vigilância, porque aquilo foi uma falta da vigilância que logo depois chega Judas com os homens para levar a Jesus. E pela falta da vigilância, Pedro arranca a espada e ó. Se estivesse orando, como Jesus havia dito, não haveria espaço para entrar em tentação. Então, quando as pessoas querem manipular a palavra de Deus do jeito delas, quando as pessoas... O que você lê hoje? Não precisa ir para... Como é? Não precisa ir para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja para obedecer a Cristo. Já está desobedecendo, né? Já está em desobediência. Porque quem é crente e não tem vontade de vir à igreja, tem alguma coisa errada aí. Quem é crente e não tem vontade de servir Jesus e estar entre eles, tem alguma coisa nisso. Tudo por quê? Não é? Nós não estamos aqui para passar o tempo, e nem para me ver o árbitro, nem para me ver o tolerante. Eu vim aqui, eu preciso reconhecer, como o Pedro acabou de dizer para mim, eu preciso reconhecer que eu venho aqui porque eu sou grato ao meu Jesus por tudo aquilo que ele fez por mim. Não foi com sangue, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível. Nada corruptível.
mas foi como sangue precioso. E tem outra coisa, não é eu. Não é eu. É Ele quem me salvou. É Ele quem deu a vida dele por mim. Se eu entender o que significa o valioso sangue e o valioso Cristo pendurado na cruz do Calvário, a única coisa que eu vou fazer é me esconder. Porque se existe algum mérito, esse mérito é dele, porque eu fui condenado à morte. O pecado me condena à morte, mas a graça me alcançou. E veja, Pedro não só fala desse Cristo que morreu e que nós precisamos, mas ele também nos ensina a crescer em amor. 1 Pedro 1, 22 e 23. Considerando, pois, que tendes a vossa vida, olha só, Pedro está dizendo de uma vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Pedro fala disso acerca do amor sincero. Ele sabia muito bem o que era ser impulsivo. Ele sabia muito bem o que era ser violento. Cortou a orelha de Malco. Agora nos fala sobre amar sem hipocrisia. O que foi que aconteceu na vida de Pedro? O que aconteceu na vida de Pedro é o que deve acontecer na nossa vida todos os dias. O amor de Cristo, ele nos constrange. O amor de Cristo é ele que nos constrange. Pela forma maravilhosa como Jesus nos ama, entendendo todas as nossas deficiências, esse amor, ele nos constrange. E à medida que nós somos trabalhados por Deus, e isso só vai acontecer na nossa vida à medida que nós formos nos entregando a Cristo. Perceba como uma coisa ela puxa a outra na vida espiritual. Por isso que vida cristã, ser crente, eu falei isso aqui na escola dominical outro dia, ser crente não é religião. Ser crente não é ser religioso. Satanás está usando crente para dizer que hoje tem crente religioso. Mas ser crente não é ser religioso. Porque ser crente é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Então, você dá o primeiro passo, e a cada passo que você vai dando nesta caminhada, nesta jornada, você vai se fortalecendo. Você vai se fortificando. Você vai ficando, você vai descobrindo não somente a graça de Deus, você vai descobrindo o amor de Deus, o quanto é precioso, o quanto é valioso, e o quanto isso derramado em mim muda meu comportamento, minha natureza, minha fala, minhas coisas, muda tudo. Muda tudo isso em mim à medida que eu vou permitindo. E quando começa, tudo começa com o levantar de uma mão. Por dizer eu te recebo, eu te aceito. Tudo por você tomar uma decisão de publicamente chegar diante da igreja, dentro de um tanque de batismo e confessar Cristo,
dizendo que você morre para o mundo e você levanta para servir a Cristo de corpo, alma e espírito. Tudo começa por uma decisão e tudo tem um ponto inicial. E eu fecho a minha Bíblia porque começo a encerrar esta noite, essa série, para nós irmos para casa comendo estas mensagens que foram pregadas todas as noites aqui, porque ela está lá no YouTube da Igreja dos Irmãos assistirem, quem quiser. Quero dizer a vocês que todo o propósito de Deus, ele é lindo. Todo o propósito de Deus, ele é maravilhoso. E uma vez entregue a nossa vida para Cristo, por mais que tentemos andar longe do Senhor, por mais que tentemos com a nossa própria vontade vivermos longe de Cristo, a palavra de Deus lá em Hebreus diz assim, que uma vez fostes iluminado, não tem como mais você voltar, porque uma vez ao lado de Jesus, andar sem Jesus seria uma loucura. E quem é crente com a vida entregue a Jesus, cravado no Calvário junto com Ele, escolhido por Ele, eleito por Ele, e aqui eu falo de uma eleição, não falo de uma eleição individual, mas falo de uma eleição que eu entendo acerca dessa eleição, não porque Jesus elegeu a mim, não elegeu Marcos, como não elegeu qualquer outro eleitor, não. Eu estou falando de uma eleição condicional de que eu entendo que eu fui escolhido pelo Senhor, assim como você deve entender que você foi escolhido pelo Senhor. Escolhido pelo Senhor, você tem vivido todas essas experiências de Pedro em sua vida. Mas uma coisa é certa, como Pedro viveu altos e baixos, nós também vivemos, mas ao final da carreira, nós estamos aptos. Ao final da carreira, nós estamos aprovados. Ao final da carreira, nós estamos com o nosso diploma. Jó disse isso ao Senhor quando ele venceu todas as batalhas, no capítulo 42, quando ele disse assim: eu antes só ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te contemplam. Então você vê que Pedro nos ensina a crescer na graça, a crescer no amor e a crescermos então para a eternidade. Porque nós, como crentes em Cristo Jesus, não estamos aqui para vivermos aqui. Nós estamos aqui para vivermos para sempre com Jesus. Não adianta viver aqui se Jesus não estiver conosco. Jesus precisa estar conosco, e nós dissemos isso essa semana, quando disse aos irmãos acerca de alguns louvores que dizem, não é? Eu falei com os irmãos de Ouro que o quarteto Arautos do Rei canta, dizendo que o céu é aqui, se aqui Jesus está. Onde Jesus não está, não é lugar para a gente estar. Então, se Jesus foi preparar para nós um lugar, eu preciso me preparar para a eternidade. E me preparar para a eternidade vem envolvendo a minha vida em crescer na graça, em crescer no amor e em estar pronto para encontrar o Cristo e atender esse chamado. E eu finalizo dizendo aos irmãos esta noite que a graça de Deus possa ser manifestada em nossa vida todos os dias. Que a gente possa nos entregarmos ao Senhor, que a gente possa essa noite compreender que as lutas que estamos vivendo agora, elas serão um peso de glória maravilhoso para a nossa vida amanhã. Você poderá chegar aqui amanhã e dizer: olha,
eu estava passando por isso, por isso e por isso. Mas eu vi a mão de Deus fazer assim, assim e assim. E esse mérito não é meu, não é de nada, foi Deus. Porque tudo que envolve a nossa vida é Deus. Tudo que envolve os nossos dias, o nosso futuro, tudo que envolve é o Senhor. Então, nesta noite, nós vamos ficar de pé e vamos orar. Dizer para Jesus que isso você vai dizer se você tiver. Você vai dizer, Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Põe o fundo que você tinha posto aí para mim. Eu entrego em tuas mãos a minha vida. Entrego em minhas mãos os meus dias. Entrego em tuas mãos o meu futuro. Minha casa. E essa noite, talvez, pensando um pouquinho mais profundo, ministerialmente falando, nossa igreja é uma igreja muito pequena. Mas como Deus tem dado talentos aqui dentro. Como tem talentos aqui. A gente, como pastor, enxerga tudo isso. E a gente quer que Deus faça o melhor na vida de todos vocês. Restaurando, curando, suprindo necessidades, dando conhecimento. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. Eu fiz um propósito de estar aqui todas as noites essa semana, ontem eu não pude. Mas a mensagem de ontem foi entregue por alguém que veio aqui e fez o trabalho. 2026 será um ano de muitas semanas dessa de oração. Muitas. Estudo bíblico, palavra, semanas inteiras. E eu vou soltar vocês para fazerem. Vou dar o tema. Uma semana vai o Marcos, outra semana vai a Eliane. De um domingo até o outro sábado. Uma semana vai o Eduardo, uma semana vai a Michelle. Nós vamos falar aqui sobre família. Nós vamos falar aqui sobre jovens. Nós vamos falar aqui sobre mordomia cristã. Nós temos muitos assuntos esse ano que vão corroborar aqui com a palavra de Deus para a vida da igreja. E eu não vou fazer isso sozinho. Não vou fazer isso sozinho. Eu apenas vou pegar o material que eu estiver na mão e vou dizer, está aqui, sua semana está pronta, estude. E vai acontecer o que acontece comigo aqui. Está aqui. Eu não li 10% daquilo que está escrito. Porque é assim que Deus faz. A palavra é viva. Alguém pode nos dar um norte de um pensamento, mas a palavra é viva. E a gente não pode fugir daquilo que está. Então, olhe para Jesus esta noite e diga, Senhor, vem aqui, eu entrego tudo. Eu entrego minha mente, entrego meu coração, entrego meu futuro. Me ajude a ser como Pedro, Senhor, que apesar de viver todas as realidades da minha vida, eu quero crescer, quero amadurecer, quero ser um instrumento em tuas mãos e não peço para você nunca soltar das mãos de Jesus, mas diga, Jesus, segura nas minhas mãos e não solta dela por nada, porque é eu que preciso estar do seu lado. Querido Deus, muito obrigado por esta noite.
Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela se revela aos nossos corações. Nós te agradecemos porque a vida de Pedro ela se identifica com a nossa nesta noite. Às vezes teimosos, às vezes mentirosos, arrogantes, donos do nosso nariz com a resposta na ponta da língua. Quanto prejuízo isso traz para a gente, não é? Mas o Senhor vem, nos ama, trabalha na nossa vida, trabalha na vida de cada um de nós. E vai nos moldando, vai nos quebrando, vai nos fazendo de novo, vai nos quebrando, vai nos fazendo de novo. Nós vamos errando, vamos pedindo perdão. O Senhor vai nos perdoando e assim a gente vai. Mas é necessário que um dia nós deixemos de fazer essas coisas e cresçamos. Porque para a eternidade, onde está indo, para onde estamos indo, é preciso reconhecer que o valor daquele que deu a vida por nós não é brincadeira não, é algo muito sério. Então eu te agradeço, Jesus, por esta noite, por esta semana. Eu te agradeço porque o primeiro abençoado nesta semana fui eu. Porque o Senhor falou muito comigo, o Senhor falou muito ao meu coração. O Senhor ministrou a minha vida de forma poderosa esta semana. E eu te agradeço, Senhor, porque eu já estou vendo na minha vida o teu agir, o teu trabalhar. E na vida dos meus irmãos que estão aqui, eu sei que não será diferente. Nós vamos ouvir palavras desta semana profundas aos corações. E aos nossos amigos que estão em casa nos assistindo também. Senhor, mas que possamos crescer. Que possamos, Senhor Jesus, ser gratos. Quanta gente grata, quanta gente que recebe tanto de Ti e não vem aqui nem te agradecer, não vem aqui nem te ofertar, sabe? E fica aí, Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, que eu não seja esse impiedoso, que eu não seja esse, Senhor, que não respeite e não te ame, mas que eu te ame de dentro para fora, que eu te ame de corpo, de alma, de espírito, e que o Senhor passe comigo todos os ventos e vendavais que eu precisar passar, mas que o Senhor me guarde e que eu possa, Senhor, te conhecer face a face. Vai conosco para casa, nos dando uma noite de paz e de descanso. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. E Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Estamos encerrados, vamos em paz em nome de Jesus.